Mas eu quero iniciar a minha fala por um outro aspecto que igualmente deve ser valorado, acho que deve contribuir, sim, para a reprovação dos demonstrativos e que deve ser interpretado agora à luz dessas considerações de Vossa Excelência das insuperáveis dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura de Guará. E eu me reporto aqui às compensações das contribuições previdenciárias realizadas unilateralmente pela Prefeitura de Guará, sem nenhuma consulta prévia ao Fisco Federal, sem ter ouvido inicialmente a Secretaria da Receita Federal para saber se o regime geral aceitaria ou não aquelas compensações. Havia um compromisso naquele exercício de 2023 de que a Prefeitura deveria recolher 276 mil reais. No entanto, a Prefeitura só recolhe 17,36% disso, alegando que, com base num estudo promovido por uma consultoria tributária, a Prefeitura teria um crédito de R$ 6.825.000 e, portanto, só precisava pagar 17,36% dos compromissos. Acontece que esse tribunal já enfrentou inúmeras situações análogas. Aliás, tivemos uma proliferação de compensações unilaterais que foi classificada por Vossa Excelência, senhor presidente, como uma verdadeira praga, porque inúmeros municípios de pequeno e médio porte faziam essas compensações solitárias, ao arrepio da consulta ao Judiciário ou ao Poder Público Federal, e elas eram indeferidas, eram reprovadas pelo Fisco Federal, e lá na frente, na outra gestão, culminavam em autuações fiscais com elevadas multas, a incidência de juros moratórios e de atualização. Um prejuízo muito significativo que não era arcado nem pelo prefeito, nem pela empresa de consultoria contratada para fazer esses cálculos. Então, diante dessa situação, o Tribunal de Contas expediu vários comunicados, várias advertências para que as prefeituras não fizessem isso, para que as prefeituras se pautassem pela necessária cautela com o dinheiro que é público e que é necessária precaução diante dessa medida com um vulto financeiro muito significativo. Mas o que fez a Prefeitura de Guará? Contratou uma fundação de apoio ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, e essa fundação de apoio, com base naquela lei de 2017 que estabelecia a revisão da dívida previdenciária dos municípios, fez um cálculo dizendo que em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a Prefeitura de Guará havia recolhido contribuições previdenciárias indevidas, porque utilizou como base de cálculo para a incidência dessas alíquotas verbas de natureza indenizatória. A lei de 2017 já dizia que tem natureza indenizatória e, portanto, não enseja a contribuição previdenciária o terço constitucional de férias, horas extras, primeiros 15 dias do auxílio-doença. Então, ela discriminava aquelas verbas que, por serem indenizatórias, não deveriam ensejar o pagamento de contribuição previdenciária. Isso em 2017. Mas o que a Prefeitura de Guará fez? Em 2018, recolheu. Pagou tributo indevido. Em 2019, pagou tributo indevido, porque a verba é indenizatória. Fez isso de novo em 2019, fez isso em 2020, 2021 e 2022, ou seja, durante 5 anos, calculada a prescrição tributária, a Prefeitura foi recolhendo desnecessariamente essas contribuições previdenciárias, que vai repercutir nos seus cofres, e quando chega em 2023, contrata uma fundação de apoio, para essa fundação de apoio olhar para trás e dizer, olha, pagamos a maior. Então, a fundação de apoio recebe honorários por essa assessoria tributária e se promove essa compensação. Então, não se paga naquele exercício de 2023 o que deveria ter sido recolhido regularmente. Essa cronologia, por si só, já implica uma má gestão. Se a lei de 2017 dizia que essas rubricas eram indenizatórias, a Prefeitura, esponte própria, já não deveria ter recolhido essas contribuições durante os 5 exercícios.
Mas ela precisou recolher os 5 exercícios para depois contratar uma pessoa jurídica de direito privado e pagar honorários a ela para que ela dissesse, olha, houve recolhimento maior, vamos fazer a compensação agora unilateralmente. Acontece que essa mesma lei federal de 2017, que trata da revisão da dívida tributária previdenciária, ela dizia o seguinte: esse procedimento é um encontro de contas entre o fisco federal e o fisco municipal, débitos e créditos, e ele depende de requerimento. A prefeitura tem que fazer um requerimento administrativo que deve ser apreciado em 90 dias. A prefeitura não fez isso. A prefeitura se aventurou unilateralmente e temerariamente, simplesmente deduziu daqueles pagamentos que deveriam ser insetados no exercício, R$ 6.826.000. Vai dar certo isso? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Se o fisco federal não aceitar essa compensação unilateral, quem é que vai pagar essa multa? Certamente não é a Fundação de Apoio que realizou esses cálculos, porque provavelmente nem tem patrimônio para isso. Vai recair, sem dúvida nenhuma, sobre a gestão da prefeitura nos seus sucessores. E eu queria ressaltar, senhores conselheiros, apenas para reflexão, na movimentação 19.50 existe uma planilha dos pagamentos que deveriam ser vertidos ao fisco federal e das respectivas compensações. Eu trago como exemplo aqui a competência de março. Na competência de março, mês 3, havia um compromisso de recolhimento de contribuição patronal de R$ 660 mil. R$ 660 mil. No entanto, a compensação tributária foi da ordem de R$ 929 mil. Ou seja, ela superou em muito a contribuição patronal a ser recolhida. Ou seja, o que é que deixou de ser recolhido? A contribuição do empregado. A contribuição do empregado, descontada do olerite do empregado, retida pela prefeitura, que deveria ser repassada ao fisco federal naquele mês de março, deixou de ser recolhida sob a alegação dessa compensação. E eu pergunto a Vossa Excelência, apenas para a nossa reflexão, a prefeitura tem legitimidade para promover compensação tributária referente às parcelas patronais com relação ao valor que haveria de ser adimplido pelo empregado? Eu duvido. O mesmo acontece em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro. Então, se houver um insucesso, e é o prognóstico que eu tenho nesse sentido, quem é que vai arcar com esse prejuízo bastante significativo? Não há gestão que sobreviva a isso. E olhe que o tribunal alertou para que condutas como essas não fossem repetidas, porque nós enfrentamos já diversos problemas e fomos testemunhas de significativos prejuízos sofridos pelas prefeituras jurisdicionadas por esse tribunal, sem que nenhuma das consultorias tributárias, nenhum dos escritórios de advocacia tenham sido responsabilizados por essa temerária iniciativa. E, sem dúvida nenhuma, aqui vai acontecer a mesma coisa. Inclusive, peço desculpas, porque o parecer escrito era meu e eu deixei de pedir a instrução em autos próprios dessa contratação firmada entre a Prefeitura de Guará e a Fundação José Arthur Boatê. Peço isso tardiamente a Vossas Excelências, mas que é necessário que acompanhemos o desfecho dessa compensação tributária. No mesmo sentido, agora vou caminhando para a conclusão da minha fala, eu queria destacar que o MPC insiste, sim, na reprovação, houve, inequivocamente, superação dos compromissos com despesa de pessoal, ultrapassou, durante todo o ano, o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, culminando com 56,19% em dezembro. Faço uma crítica, especialmente à gestão, porque desde 2018, a fiscalização assinala que a Prefeitura não computa na despesa de pessoal os repasses feitos à Santa Casa de Guará para o Programa Estratégia de Saúde da Família. É efetivamente custeio de mão de obra disponibilizada em substituição a empregados da Prefeitura nas suas atividades finalísticas, e a fiscalização, ano após ano, aponta essa ocultação de despesa com pessoal, e isso se repete em 2023. Destaco também a questão do IEGM.
E aqui estamos falando de exercícios pretéritos em que havia uma situação financeira mais confortável, como a própria defesa mencionou. Mas essa prefeitura, nos exercícios 2020, 2021, 2022, 2023, letra C, nota C, atribuída pelo IEGM, diante da precariedade dos serviços disponibilizados aos munícipes. No exercício em exame, nós temos ali 10 unidades de ensino, nenhuma delas contando com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, 7 unidades de saúde sem licença da Vigilância Sanitária para funcionamento, a ausência de um cronograma de manutenção e de substituição de instrumentos e brinquedos nas creches e nas unidades de pré-escola. Na área ambiental, o descarte de resíduos sólidos sem nenhuma espécie de tratamento, a constatação de 10 irregulares pontos de descarte de lixo sem nenhuma atuação do poder público para inibir essa atividade. Então, uma série de impropriedades que realmente conduzem à reprovação dos demonstrativos, além das questões já de ordem econômico-financeira, que foram bem analisadas pelo douto Departamento de Instrução Processual Especializada. Nesse contexto, eu vou encerrando a minha fala, insisto na reprovação dos demonstrativos e peço com a devida vênia, embora tardiamente, que Vossas Excelências autorizem a formação de autos próprios para análise dessas compensações tributárias. Aliás, tem mais uma circunstância aqui. Essa Fundação de Apoio de Santa Catarina, que é uma fundação de apoio à Universidade Federal, é uma instituição sem fins lucrativos. É uma fundação de apoio, como eu disse. No entanto, ela está prestando serviços firmados num contrato administrativo, numa atividade que é típica de consultorias e de escritórios de advocacia com finalidades lucrativas. Vamos poder analisar também se essa instituição, que não pode ter finalidade lucrativa, pode exercer uma atividade empresarial dessa natureza, concorrendo com escritórios, com consultorias tributárias privadas e lucrativas. Sem dúvida nenhuma, teremos oportunidade de analisar também isso. Obrigado, senhores conselheiros.